Oi, gente. Ai, de novo, Isso Neivan, com aí. essa felicidade, podcast nosso. E o tema de hoje, gente, sobre autoestima. E nada e nem ninguém mais especial para falar com a gente sobre a questão da autoestima do que a Jéssica Ramos. Jéssica, eu tô tão feliz que você tá aqui hoje com a gente. Eu que estou muito feliz pelo convite e principalmente por poder falar desse tema que eu amo tanto e que eu acho que faz tanta diferença na nossa construção de identidade, de autoconfiança. Então, estou muito feliz de estar aqui. A Jéssica, gente, é uma empresária, assim, né, fenomenal. Ela trabalha com essa questão de beleza, né, em relação... Ela tem uma empresa maravilhosa, eu vou deixar ela se apresentar aqui. E além disso, a gente tem um vínculo muito especial de amizade. Então, eu tenho um prazer, assim, gigantesco de poder fazer, né, eu e o Ivan e tudo mais, esse podcast maravilhoso com você, viu, Jéssica? Eu fico muito honrada e muito feliz de você participar com a gente hoje. Imagina, Cris, eu que estou honrada demais. A beleza faz parte da minha história. Eu sou comunicadora formada em jornalismo, mas eu nasci dentro de um universo de beleza, dentro de um salão de beleza a vida inteira, como empresa familiar. E eu sempre desenvolvi dentro disso os meus estudos em visagismo. Fui maquiadora há muitos anos e hoje eu tenho uma marca de maquiagem, que é a Jéssica Ramos Botê. E eu carrego comigo sempre essa missão de levar a autoestima, porque a minha história na maquiagem começou na minha descoberta de identidade, da minha autoestima. Então, é um tema que realmente eu amo muito falar sobre. Ô, gente, a autoestima, né, Ivan? Quando a gente começou a pensar sobre o tema de autoestima, eu falo assim, a gente tem aquela primeira sensação de que a autoestima é só o que você sente em relação a você mesmo, né? Como que você se vê. E a autoestima, o que está por trás dessa questão da autoestima, né? Eu falo que quando a pessoa chega no consultório, às vezes ela vira para mim e fala assim, Kishine, eu tô com autoestima, eu tenho uma autoestima muito baixa. Eu falo, fulano, não tem, não. Porque a gente percebe muito a forma como a pessoa tá naquele momento, né? Então, é relacionado à questão dos relacionamentos, da questão financeira. Então, no que estágio ali de vida que ela está, né, Ivan? Isso. Então, a autoestima ela está muito vinculada a isso. E hoje, esse tema, a gente vai passar, né, fazer um passo a passo aí, para a gente deixar bem claro para as pessoas como que a gente Isso pode mesmo. explicar. É um tema amoroso, é um tema que chega a ser visceral, porque ele toca na nossa alma, né? E eu acho que talvez uma pergunta boa para a gente começar esse lugar de cura e de escuta e de fala é também perguntarmos onde nasceu a nossa autoestima. Olha, aqui é assim, falando e arrepiando, porque a autoestima, ela também é construída, mas ela tem um ponto de partida, né? Na minha visão sistêmica, eu falo muito isso. Qual a lealdade eu tenho com a autoestima ou qual a lealdade que eu tenho com quem não tinha autoestima? Como que eu posso equilibrar esse lugar? Então, nós temos assuntos aí férteis para esse campo de cura, onde a gente pode dar um lugar a tudo. Não somos os donos das verdades na vida, mas buscamos o olhar amoroso e compreensivo para que as pessoas se sintam autoestima sem a necessidade de um julgamento de prepotência e arrogância. Isso aí. O que que realmente tá por trás, né, Ivan, da forma como a gente se vê? Será que tá? Porque a gente fala, né, gente? A gente vai ver, são vários perfis, né? Igual épocas de vida mesmo. A gente fala assim, às vezes a pessoa tá cobrando um preço muito barato em relação à questão profissional. Então a gente vê, a autoestima tá completamente relacionada a isso, né? Às vezes a pessoa tá nessa questão do relacionamento afetivo ali, ela se sente muito pouco merecedora, né? Então isso por trás está associado à questão da autoestima. Então, Ivan, eu quero muito, e o Ivan é muito bom para explicar e contextualizar isso, o que que você percebe? Onde que começa a autoestima, Ivan? Será que começa na pessoa mesmo? Como que é isso? Eu acho que entre ter autoestima e ser autêntico, às vezes, é um lugar que a pessoa pensa que tem que se dividir, né? Que ela começa a sair para um outro lugar de que se ela ficar no lugar da autoestima, ela não vai ter o amor e não vai ter o pertencimento, né? Porque todos nós queremos pertencer a um sistema. O primeiro lugar que nós queremos pertencer é uma família. E ali é a base de muitos movimentos que nós vamos seguir para a vida. Depois descobrimos o mundo. Mas até descobrirmos esse mundo, os valores que nós carregamos ali, até, digo, até a adolescência, ele é um núcleo muito familiar. E quando eu sou leal
uma família que não tinha uma autoestima, digamos, mais curada, é quase um crime eu ter uma autoestima, porque eu começo a se sentir excluído daquele lugar de pertencer. Consegue me entender nisso, mulher da beleza e da cura? Demais, demais. Eu vejo muito isso assim, um dos momentos que a gente mais tem essa questão com a autoestima, nós mulheres, é muito na adolescência, né? É uma fase em que eu falo que a gente é tão linda, mas a gente não se vê tão bela. Então, trazendo para esse contexto da aparência física mesmo da mulher, que é algo tão importante na vida da gente, foi um momento que foi muito frágil para mim, assim. Eu morava na fazenda com os meus avós e eu vim morar na cidade. E aí fui estudar numa escola particular e eu estava numa escola rural, fui alfabetizada pela minha avó. Foi um choque muito grande. E quando eu cheguei na cidade, eu fui estudar numa escola onde me colocaram numa turma que era 2 anos mais velha do que eu. Então foi feito ali um diagnóstico de a Jéssica tem capacidade de estar em uma turma mais à frente, mas a minha aparência física era miudinha, era uma menina pequenininha. Então eu entrei dentro da sala de aula, não me sentia pertencente. Comecei a enfrentar ali a puberdade numa fase onde a gente tá tão insegura, né, com a beleza, e foi uma fase muito difícil. E foi justamente nessa fase tão sensível da minha autoestima, ali onde eu não me sentia bonita, que eu comecei a me envolver com a maquiagem. Eu pegava o espelho, eu me via de perfil, eu falava, o que que tem no rosto dessas meninas que são tão lindas que não tem em mim? Então começou aquele caminho muito perigoso da comparação. Uhum. Mas ali naquela dor daquele momento ali, dessa comparação, nasceu também esse meu amor pela maquiagem, porque daí eu comecei a experimentar, e daí a gente vai falar mais sobre isso. Nessa minha dor, eu encontrei uma forma de me curar nesse processo, de descobrir quem eu era e não mais tentar me parecer com o que as pessoas eram. Mas a gente vê que, assim, na infância, nesse processo, é muito a comparação, é muito momentos onde a gente não se sente pertencente e a gente tem que encontrar um caminho de volta para quem a gente é. E que muitas vezes não é o outro, é mais a nossa essência. Isso é difícil de ser visto se não for construído, né? É para dentro o caminho. Então, gente, a gente percebe assim muito claramente, né? A autoestima, ela não nasce dentro de nós, ela nasce no encontro. Então, primeiro a gente é visto, depois a gente aprende a se ver. Então, você percebe assim, a gente tem essa tendência a acreditar nisso, né? Então, primeiro momento, e por isso que o pertencimento é tão importante, né, Ivan? Eu posso elogiar uma criança 24 horas por dia. Se eu não dou a ela um lugar do pertencimento, o elogio não vai ter força. Como que eu posso me sentir vista se eu não pertenço? E isso acontece muito, a gente entra em vários assuntos aqui, quando a criança, às vezes, é cuidada pelo pai e pela mãe, quando eles não estão convivendo mais. Em um lugar eu posso fazer algo, em outro eu não posso. Então, onde eu pertenço? E quando você falou, né, Jéssica, aí dessa dor, olha como que é importante a gente acolher tudo e depois isso vira um remédio e vira cura, né? A menina que veio estudar em uma escola que não se sentia pertencente, hoje ela traz para o mundo uma cura das mulheres para que elas se sintam pertencentes com a beleza que lhe foi dada e não uma beleza copiada, né? Eu acho que eu até arrimou aqui. Então a gente entende que a pessoa ela existe por si, não por tudo que chega, ela já tem um lugar de existência na vida e na alma, né? Com certeza, isso. E é algo muito poderoso quando a gente descobre aquilo que tem na gente que é especial e não em comparação ao outro. Eu lembro que coisas que me marcaram assim, além de ser miudinha, eu era muito sardenta. Na minha vez de ser adolescente, sarda não era moda. Hoje é maravilhoso. E eu lembro que eu passava maquiagem e tampava sardinhas e tentava diminuir a testa, e que era uma característica familiar, a testa grande. Eu olhava as meninas e eu falava, mas eu tô muito diferente, como é que eu faço? Meu rosto não é igual ao delas. E ficava tentando ali me reconstruir num lugar de parecer e de ficar igual, de me esconder. Porque eu acho que esse é um dos traços da autoestima. Quando ela não tá boa, a gente se esconde muito. E foi nesse processo de começar a me encontrar que eu percebi que as minhas sardas eram uma característica especial, que o meu formato de rosto era uma característica só minha. E isso foi me trazendo uma cura e me permitindo depois fazer isso por outras mulheres, que é ajudá-las a se reencontrar no espelho, a encontrar o pertencimento até do rosto, né, gente? Porque esse pertencimento do corpo físico e da mente é um encontro muito poderoso também. Então eu comecei a fazer isso por mim, primeiramente, e depois por outras mulheres, cada uma que sentava na cadeira enquanto maquiadora, a fazer com que elas se enxergassem e vissem o que tinha de realmente especial nelas
e o quanto é poderoso isso, esse reencontro por dentro, né? E o tanto que uma dificuldade que a gente passa, né, gente, na infância, depois, normalmente, é o que mais vai fazer aquilo virar o nosso propósito, né? Vira o nosso objetivo de cura mesmo nesse sentido, né? E é interessante, o Ivan até falou isso, e a Jéssica também citou. Gente, a gente acha que criar uma criança com autoestima positiva é ficar elogiando ela, né? E não é, tá? Até porque nós vamos falar aqui sobre a questão das redes sociais e autoestima, porque ela fica esperando o tempo inteiro uma validação. Então, e às vezes ela faz por aquele contexto e ela nem se sente pertencente nesse contexto. Então, a autoestima da criança ela é muito voltada à questão muito mais do pertencimento do que do elogio constante, porque senão a gente cria uma realidade para a criança que não existe, né? Validando o tempo inteiro, elogiando o tempo inteiro. Eu falo, gente, se a gente for pegar uma época atrás, eu falo que a época dos nossos pais lá, eu acho uma época muito do contrário, de crítica. Era muita crítica o tempo inteiro. Você não vai ser ninguém, você não vai ser não sei o quê. Aí eu acho que a nossa geração já veio criando filho muito no sentido de validação, né? Eu vi uma vez um filme e eu achei tão legal a pessoa falando, falou assim, que a pessoa estava querendo validação e tudo mais. Ele falou, no pós-profissional, aí o cara falou assim, sua mãe era daquelas que pregava todo o seu desenho na geladeira. Você ficava elogiando e colocando o seu desenho sempre na geladeira, porque você está pensando, você está querendo esse tipo de validação, é porque por ter esse elogio constante. Na verdade, o seu trabalho é uma construção sua, e você vai entrar nessa linha de construir e conquistar, né, gente? A vida, ela é muito, a realidade, ela é muito mais objetiva, né? Então a gente tem que ficar muito atento a isso, né? E também para não transferir para esses pequenos, quando eu falo pequenos, para os filhos, essa perfeição que eu carrego, que eu me sustento nela o tempo todo e projeto naquela criança uma perfeição que, com o decorrer do tempo, ela associa que a perfeição é o amor, que a perfeição é o pertencimento, e ela vai para um adoecimento muito profundo de carregar expectativas familiares, principalmente quando é o primeiro filho, a primeira filha, a primeira neta, né? Que vem com essa bagagem, né, doutora Cristina? Quando a gente vê que a criança quase não pode nem mexer, porque ela tem que ser perfeita. E aí ela troca esse lugar de amor por ser perfeito. E ela vai buscando a perfeição a vida toda e ela não se apropria do que é dela. Não que o perfeito não seja um perfeito divino, que é o perfeito que a gente busca, né? O perfeito divino. Agora, esse perfeito para o pertencimento, ele chega a ser adoecedor, né? Não, tanto que o inimigo, gente, se a gente for pensar assim, Cristine, né? Se a gente perguntar aqui dentro desse contexto, quais são os inimigos da autoestima? Gente, perfeccionismo, rejeição, necessidade de validação, comparação, então, traumas. Então, essas questões que são as inimigas da autoestima. Então, quando a gente. E também o pessoal pergunta muito pra gente, né? Fala assim, por que autoestima, né? Porque esse auto, gente, vem de próprio, né? É a nossa estima, auto-amor próprio, o amor próprio ali. Então, existe a baixa autoestima, né? E a baixa autoestima está relacionada a essas questões de você normalmente e principalmente relacionada à comparação, tá, gente? Ou perfeccionismo. Eu quero fazer tudo perfeito. E aí você vai virar e falar assim, gente, o que que dá? O que que eu tenho para hoje? O que que dá para fazer com o que eu tenho para hoje? Mas tá ótimo. Não tem que ficar perfeito, até porque essa medida de perfeição ela é muito relativa, né, Ivan? Muito, muito relativo. Né, Jéssica? Senão você tem que merecer esse amor, né? Você tem que se esforçar muito. E aí você vai sempre se esforçar o resto da vida para ser perfeito. E quando você mesmo não é perfeito, você vai se cobrar porque não é. Então é muito importante que a gente também encontre um lugar de autoestima, de beleza, de poesia com a gente mesma, naquilo que a gente é, dentro da gente, fora da gente, porque senão a gente vai estar sempre buscando merecer. E parece que a gente nunca é. Então, enquanto eu tô buscando merecer, parece que eu já não sou, né? E aí a gente não encontra esse lugar autêntico, porque a beleza, ela vem da autenticidade, a autoestima vem da autenticidade, é de dentro pra fora, é de já ser, né? Claro que, como o Ivan falou, a gente vai sempre buscar se aperfeiçoar como seres humanos, mas eu acho que faz muita diferença a gente já se sentir do que a gente tá sempre buscando e achando que nunca tá perfeito e nunca tá bom.
Muito bem colocado. E uma outra coisa que, às vezes, assim, a gente sente, né? Você, quando está cuidando de alguém, né? Porque ali você tem um contato muito profundo, assim como eu e doutor aqui, é que as pessoas pensam que autoestima é você estar feliz 24 horas por dia. Não, autoestima é mesmo quando os dias não são os mais leves, você consegue olhar para aquilo, como a doutora falou aqui, como que eu tenho para hoje? O que que eu consigo fazer? Porque essa autoestima vendida, que me desculpem quem vende autoestima aí, né? Já vão entrar, não, já vão dar paulada aí. E Já. tá vendendo uma autoestima, tipo assim, sabe, que chega a doer quando você escuta de que promessas de uma autoestima, como se fosse, pá, vai ser assim. Isso não existe, gente. Criar esse lugar de vida romantizada só vai te tirar força. A autoestima, ela é algo construído, é algo que você vai se conhecendo. E quando a gente tem autoestima, é um lugar que eu trato o outro, eu trato a mim como eu trato o outro, com toda a amorosidade que eu tenho, com todo o respeito que eu tenho, eu sei tratar a minha pessoa, o meu ser, com o mesmo respeito que eu trato alguém que eu amo, alguém que está na minha vida, que eu não me diferencio desse amor. É um amor que cura quem está perto de mim e um amor que me cura internamente. Onde eu vejo uma grande confusão de que a autoestima é quase que, sabe, aquela coisa o tempo todo, quase que ali na coisa mesmo, você está na euforia. Não, euforia é eu fora de mim. Peraí. Não, é um outro lugar. A autoestima, ela passa também para um lugar mais silencioso. Não no lugar do barulho, da gritaria. Ela é diferente. Não sei se vocês conseguiram me Eu entender. consegui completamente. Ivan, Total. e eu acho que é interessante, assim, porque eu acho que ela parte muito do autoconhecimento. Aham, de quem eu Então, sou. quando eu sei, assim, quem eu sou, gente, qual que é o meu pacote? O que que eu tenho aqui de qualidades? E o povo fica falando assim, não pode falar defeito. O que que eu tenho de defeito? O que que eu tenho de qualidade? Não é pontos a serem trabalhados. São características que eu falo, gente, isso aqui eu não tenho facilidade, não. Aí, quando você se entende, você ouve muito para compreender, né? Uhum. Então a pessoa vira para mim, ela fala assim: Cristina, você não gosta de trabalhar, não, né? Eu falo, gente, eu adoro trabalhar, eu trabalho 12 horas por dia. Então a pessoa está muito mais projetando algo que é dela, né? Agora, quando ela vira e fala assim, ô Cristine, não, mas você é meio bagunceirinha, sua mesa tá meio bagunçada, então não sei o que. Eu falo assim, gente, eu sou meio bagunceirinha mesmo. Mas isso é uma coisa que não me prejudica e não é um problema para mim, não é uma questão. Uhum. Então a gente vai virar e vai começar assim, falar, o que eu ouço para compreender e eu consigo entender muito o que que aquilo significa para mim. A gente desliga essa parte reativa, você percebe? Uhum. Porque se eu vou pegar essa régua, igual a gente falou, às Nossa, vezes pro outro, o que meu falou namorado tudo. quer de mim, o que É. meu marido quer de mim. Gente, cada um vai querer uma coisa baseada na infância que ele teve e o que ele entende. Então, eu vou me perder nesse caminho. Eu preciso entender quem que eu sou. Então, com o meu pacotezinho, e eu falo muito pro pessoal do consultório para fazer um exercício, que eu falo assim, gente, pergunta lá para 3 pessoas, 5 pessoas, o que que eles entendem que são coisas, pontos positivos e pontos negativos seus. Normalmente, gente, o positivo é o negativo. Não, Cristine, você é muito Uhum. autêntico, você consegue fazer as coisas, você é dinâmica. O que que vai vir? Aí eu vou perguntar meu negativo. Você é um pouco controladora? Gente, o negativo é o positivo. Então, assim, quando eu entendo, eu faço as pazes com Isso. isso, aí muda completamente. É Eu uma falo, guerra que finaliza. finaliza, você fica em paz, né? Você fica em É, paz. é uma E não guerra que terceiriza finaliza. também isso para o Isso. outro. Eu trazendo muito para esse universo que eu entendo que é da beleza, e aqui, como aprendiz de vocês, dessa parte tão profunda da autoestima, eu sinto muito assim nas mulheres, quando elas não se conhecem e elas chegam para se maquiar, por exemplo, um gesto simples, e elas querem transferir para você. Ah, o que que você deseja hoje? Como que você quer se sentir? Não, faz aí o que você quiser, eu quero ficar igual a fulana. A pessoa não se conhece, ela não sabe os pontos fortes, os pontos fracos dela, o que que ela não gosta. Quer dizer, autoestima não é você se achar perfeita sempre, ela não parte de você se achar o máximo, ela parte de você conhecer também aquilo que te incomoda. Eu falo que isso aqui da autoconfiança é a gente corrigir o que nos incomoda por dentro, trabalhar as nossas dificuldades, os nossos defeitos, encontrar soluções para isso. E outra parte está em a gente perceber, mas o que que eu tenho aqui que é uma potência? Uhum. O que que eu tenho aqui que só eu tenho? Eu acho que é muito esse equilíbrio e isso só vem mesmo com o autoconhecimento. E aí, trazendo para um exemplo bem prático da beleza, tá? Eu falo assim, olha,
Vamos escolher 2 coisas pra gente corrigir. Então, trazendo pra mim: "Ah, vou disfarçar a testa aqui, usar uma franja, vou afinar meu rosto, que eu gosto de deixar o rosto mais fininho". Pronto, corrigi 2 coisas que me incomodam, 2 defeitos que me incomodam e que eu posso aprimorar. Tá errado eu querer melhorar? Não tem nenhum problema, isso não quer dizer que você não tem autoestima. Se a mulher vai lá e faz uma cirurgia plástica, se ela, procura um produto de beleza, não quer dizer que ela não tem autoestima, quer dizer que ela se conhece ao ponto de entender o que incomoda e ela vai procurar uma solução para isso. Mas e o que que você ama em você? Eu falo muito de dores e amores. Dor é aquilo que nos incomoda e que a gente vai procurar uma solução, e amor é aquilo que a gente olha pra gente e a gente fala: "Nossa, isso aqui é especial, eu tenho uma potência". E aí eu falo com elas assim: Uma "Ah, mina. você tem uma pintinha aqui que é maravilhosa, não vamos esconder, não vamos realçar essa pintinha. Você tem os olhos claros, vamos fazer algo assim?", porque muitas vezes elas não se conhecem a ponto de entender o que elas têm de especial. E aí eu vou entendendo muito isso nessa troca com outras mulheres, que a autoestima é isso, é esse equilíbrio entre a gente corrigir aquilo que a gente tem de defeito, mas a gente também entender aquilo que a gente tem que é muito especial e é só nosso. Porque a gente vai construindo uma identidade onde eu não transfiro para o outro quem eu sou, sabe? Eu me trabalho, mas eu me elevo também. Ô, gente, eu tô rindo aqui por dentro, porque eu tô lembrando, eu com a Jéssica, uma vez maquiando, eu tô assim, a Jéssica foi fazer a maquiagem, eu falei assim: ô, Jéssica, eu não gosto da sobrancelha descabelada. Você deixa a minha sobrancelha organizadinha, eu não gosto dela descabelada. Falei, gente, até a questão da moda, e me fez pensar muito nisso, né? Porque a gente fala assim, gente, você entende, pode ser moda, pode não ser, pode ser. Em mim, claro, né, gente? Porque eu falo assim, tem todos os modelos e os contextos e os perfis e as preferências. Mas eu falo assim, quando você se conhece, você fala assim, gente, isso aqui eu acho que não cabe com o meu perfil, tipo, eu não Uhum. gosto. Porque senão, gente, a pessoa ela fica muito vulnerável. Vulnerável. Então, às vezes, até questão da moda mesmo, Em né? Aí vai tudo. colocar da vida, do que você imagina. Ah, então, igual a gente falou, né? Num relacionamento, aí eu espero, principalmente nós vamos entrar na questão de rede social, né? Porque se a gente pega a questão da rede social, você pega, por exemplo, um vídeo e fala: "Ah, a partir de hoje, esposas e maridos funcionam assim, assim, assim". Ah, então funciona é assim. Você esquece quem que você é e você adequa e Anula. adapta, anula e entra num efeito de comparação gigantesco. Isso é um perigo. As pessoas estão muito perdidas, porque elas estão seguindo, né, vídeos e que às vezes gente, é completamente incoerente com o outro. Então, né, aí pega um pedacinho daquilo ali. Ah, então ser boa mãe é isso, isso, isso. Aí depois passa para o outro vídeo, não. Ser boa mãe é fazer isso, é elogiar. É elogiar filho, tem que elogiar, você não pode se posicionar, você não pode fazer Estalos. tudo, é lindo, maravilhoso. Aí, dali a pouco, todo mundo fala assim: não, mas aí os meninos estão ficando muito assim. Não, então, na verdade, o ideal é esse. O povo está se perdendo. Agora, se você se conhece, você entende o que que você quer. Hum. É na criação de filhos mesmo. Você entende os valores. Fala assim: eu quero que essa criança ela tenha a percepção de quê? Quais valores? O que que Hum. eu acho importante? O que que eu quero mostrar para ela? Então, você vai seguir, e você se conhecendo, gente, meio caminho andado para Resolvido. filho. Até E, para criação de filho. e quando você fala dessa autoestima aí, digamos assim, amadurecida, né? Que a autoestima também amadurece. Eu acredito que é um lugar que é um processo, né? Com Não é, certeza. não é um evento, é um processo. Ah, eu vou ali no evento. Olha, vai no. Tá, beleza, vai, mas é o processo, não é o evento que vai te dar autoestima. E quando a gente sai desse lugar de que o outro tem que nos aprovar para que possamos existir, e aí eu fico no lugar que eu libero o outro também de me aprovar, porque senão ficam duas vítimas. Eu espero que alguém me aprove e aquela pessoa. Então a vida não acontece, porque eu fico esperando que alguém me valide para saber se eu tenho, tá, me validou. Não, o outro não tem essa responsabilidade com a gente. Essa responsabilidade ela é na unicidade. E essa autoestima, a gente tem que entender que nós somos pessoas com a parte faltante na vida. Nós vamos ter sempre algo, né? A libido da vida que busca a melhora, e não esse lugar que a gente fica tipo assim, ah, eu estou pronto, né? Ou senão aquela pessoa que é a Gabriela, né? Eu nasci assim, gente, o mundo, o que não muda nesse mundo é só a mudança. O tempo todo as coisas estão mudando, mas a gente tem que acompanhar a mudança com o meu valor. Porque se eu vou no valor do outro, eu dou 3 passos e pergunto quem eu sou. Ah, vamos fazer um movimento para que as pessoas tenham aqui a vontade, que elas tenham autoestima. Tá, podemos fazer algo. Mas o que que ela tem lá dentro que pode germinar? Porque não tem milagre do externo se a pessoa não está naquele lugar, né? Ah, eu quero que as pessoas se sintam mais empolgadas para o trabalho. Ah, tá. Com 3 dias já tem que dar um empurrão de novo, vai cair. Então não é empolgar, não é.
é lá dentro. E as pessoas transferiram tudo para o externo, que é a questão, né, do que a gente vê hoje na venda dessa vida fácil. Nem acho, gente. Eu falo assim, quando a gente fala da rede social aqui, né, eu acho ela positiva. Eu falo assim, ela é só, na verdade, potencializa algo que já acontecia. Então a gente fala, você pega, por exemplo, na sala mesmo, né? Se uma criança ela tá com essa questão do não pertencimento, da autoestima abalada nesse sentido, ou uma baixa autoestima meio no sentido de construção, ela entra comparando. Então, e a comparação é muito mais nessa via. Você tá vendo realmente quem que você é, ou você criou uma imagem que aquela imagem perfeita, então sua autoestima cai muito em função da comparação, né? Então, quando a gente começa a entender isso, e aí o que que a gente vai? Aí quando a gente cai na rede social, é um scroll infinito, então você vai ficar rolando até infinitamente esse rolar de tela. Aí ele pode se perder ali dentro, né? Porque às vezes você chegava na sua casa, você tinha um tempo com você e tudo mais, parece que era um pouco mais tranquilo, não era uma adversidade assim constante. Então agora, gente, é por isso que é tão importante. E algumas vezes a gente até fazer um detoxinho de algumas coisas, sempre para falar assim, gente, mas quem que eu sou? O que que eu quero, né? Qual a intencionalidade que eu tenho sobre a minha vida, sobre o meu profissional, sobre as minhas relações? Então, quando eu começo a fazer essa reflexão, independe as coisas que eu tô vendo, porque aí a validação de novo, igual a gente falou, entrou a questão do elogio. Se eu não tive elogio na infância, a minha tendência aí eu vou lá e posto coloco um post ali e aí eu tenho curtidas. Eu falo, opa, é o elogio que eu precisava, né? Então, você vai viver dessa validação constante. Se você foi muito elogiado, pode ir no mesmo caminho, Curtiu, né? comentou e compartilhou, pá! Pronto, então eu sou ótima. E aí, o tanto que a Fala pro autoestima pessoal. varia. E imagino tanto que a autoestima varia se eu pego hoje várias curtidas. Então, meu autoestima tá ótimo. Amanhã, nenhuma curtida. Nossa, foi péssimo, eu não sou uma pessoa boa, eu não sou o suficiente, eu sou uma fraude. Então, assim, é muito importante isso ser uma questão de dentro para fora mesmo, igual o Ivan estava falando, né, Ivan? Porque aí você sabe quem que você é, gente, independe, você não vai depender dessa rede social e tudo mais, e dessa comparação em relação ao outro, em todos os sentidos, tá, Ivan? Então então tem que ser casada, não tem que ser casada, e vai mudando, né? Tem que ter filho, não Eu tem que falo ter muito filho, agora isso. tem que fazer não sei o quê, não tem que fazer. E não, gente, necessariamente vai ser o que a gente escolhe ser, né? Tem uma receita de felicidade que é assim: tem uma empresa, casou e tem filhos, pronto, tá tudo resolvido. Quem dera. Né? As pessoas, Quem né? dera. Casou, tem filhos, tem uma empresa, né? É esse lugar de que se vende essa imagem. E quando a Cristine fala dessa questão do elogio, quando a criança recebe elogio o tempo todo, ela vai para o mundo depois dos adultos e ela tem dificuldade de precificar o trabalho porque o elogio já é o suficiente. Eu já fui visto com o meu elogio. Então, assim, quando alguém me elogia, eu nem preciso de validar o meu serviço equilibrando um dinheiro, porque aquilo ali é como se eu falo muito isso, é uma fala, ela é profunda, mas eu falo ela sempre. Eu começo a comprar amor no câmbio negro. Eu faço tudo para ter um amor que seja recebendo um elogio, não colocando preço. E quando eu falo disso, eu tenho que lembrar que a minha criança também já não foi validada algumas vezes, isso já ficou lá, é aqui agora. Porém, a infância é um chão que nós pisamos todos os dias. Precisamos adultecer para que essa criança também não se sinta responsável pelas nossas atitudes, né? Porque eu falo muito e trabalho com sistêmico, mas eu não tenho uma paciência de falar que tudo é sistêmico, não. Falo assim, aqui, vamos dividir o comportamento, porque senão tudo é sistêmico, né? Hoje tudo virou sistêmico. Então nós temos que entender qual a nossa responsabilidade nessa autoestima madura que nós estamos aqui para buscar, para falar, para quem está nos ouvindo também, que é um lugar de acolhida, porque o que acontece? Chega um momento que essa dívida ela tem que acabar. Acabou. Bateu na alma essa, viu, Ivan? Porque eu fui uma criança muito elogiada. E eu lembro, assim, que a minha mãe não gostava das pernas dela, nunca usava short. E aí ela não usava de jeito nenhum. E sempre que eu colocava short, ela, suas pernas são lindas, você é branquinha, suas pernas são lindas. E aí eu desenvolvi uma relação ok com usar os shorts ali, tá tudo certo. Mas fui uma criança muito elogiada e até hoje eu sigo buscando esse reconhecimento, é uma coisa que me move muito. Então, assim, tudo que eu faço, eu quero que seja visto, eu quero que seja reconhecido, é algo que
motiva muito. E eu acho que é um lugar muito perigoso mesmo, assim, como a gente aprende, porque Uhum. muitas vezes, o elogio já tá bom, já tá suficiente, então eu nem preciso receber pelo meu trabalho, já tá tudo certo. Então bateu assim, como que Já a gente valeu o podcast, gente. já sair daqui assim, Né? aprendi. Porque aí a gente vai tomando consciência, né, do que é. Nossa. E o Ivan, e você falando sobre essa questão da infância, né? A gente fala, gente, como que a forma de criação. A gente estava até falando aqui em off sobre a questão da arrogância, a confusão, tipo assim, as Total. pessoas às vezes confundirem autoestima com arrogância. Gente, não tem nada a ver. Então, às vezes, uma criança ela tá lá e fala assim: Nossa, olha que isso aqui eu fiz bem e tudo mais. Ó, você tá sendo arrogante. Você não pode, né, falar que você foi bem e tudo mais, você não tá sendo humilde e tal. Então, gente, vem tanta confusão sobre isso, né? Até num sentido de uma autoestima positiva, às vezes da gente entender que a gente fez um bom trabalho, né? E num sentido de, às vezes, ter esse adoecimento familiar, no sentido de um excesso de humildade, entre aspas, mas na verdade, muito mais como uma relação de escassez do que de humildade, você percebe? Não, você não Total. pode falar que você é bom nisso. É. Você tem que falar, tipo, que você é ruim e tudo mais. E o contrário, tá? Às vezes vai vir numa linha de só focar, não, você é bom, a gente tem que parecer uma família bem, não pode falar na frente dos outros, não pode conversar com o Para marido na frente agradar. dos filhos. Fica uma coisa muito de imagem também, que não vem da essência, né, gente? Então, por isso que é mais simples do que a gente imagina, não é, Ivan? É a gente introjetar, entender aquilo e deixar mais leve, gente. É tentar controlar menos as coisas. Então, por isso que eu falando da questão da validação, nenhum problema a gente ficar feliz, no sentido assim, a gente já é feliz, você fez um trabalho com propósito. E você traz aquele objetivo e vai para lá. Agora, alguma das vezes vai acontecer de, às vezes, as pessoas não entenderem ainda o nosso propósito. Às vezes ele não tomou proporção e a pessoa desiste no meio do caminho. E a gente fala assim, "Ô, gente, pois eu estou gostando, tá dando certo para mim, é o objetivo que eu quero ir. Ninguém tá curtindo, ninguém tá fazendo, mas eu não importo. Eu vou continuar fazendo isso aqui porque ele é positivo. Então você percebe como uma força, como um motivador, como uma coisa que traga uma sensação positiva, nenhum problema. Mas como uma questão que move no sentido ou te bloqueia, aí é que deixa de ser funcional nesse sentido, né? É quando essa validação ela é mais importante do que o que a gente quer e onde a gente quer chegar, né? E as pessoas, quando elas não têm essa opinião, né? Essa autoestima mesmo de dizer o que eu quero, eu me conheço e eu quero isso aqui, é ruim até para quem convive, porque às vezes a pessoa não consegue ser segura de uma decisão, ela pede opinião de muitas pessoas, ela fica instável, então até para convivência é algo difícil, porque a gente precisa estar com essa clareza de onde a gente quer chegar, assim. Interessante aí, quando as pessoas também associam que uma conta bancária é o seu lugar de autoestima, né? É muito mais a identidade do que o dinheiro. Não, em sentido de que o dinheiro vai me potencializar do que eu tenho, do que eu sou, mas o dinheiro só em si, ele não me dá autoestima, não. Eu posso ter um dinheiro, né? Eu falei dessa vez aqui, eu posso fazer várias coisas com dinheiro e me perguntar quem eu sou. E se tira tudo isso de mim? Né? Eu lembro que nesse processo, né, de sair do lugar do empresário da moda por 32 anos e assumir esse lugar que eu estou aqui construindo todo dia, faço muita terapia, então, tipo, você já sabe quem você é, você já fez o caminho. E depois que eu fiz esse movimento, quantas pessoas eu atendo e falo, você tocou na minha alma com o que você falou. Porque muitas vezes eu crio um lugar por um tempo, mas depois ele não é mais para mim. Não é contra aquele lugar, é que o lugar não é para mim naquele momento. Então eu falo que a autoestima também, ela está ligada a decisões, Então você fica escravo né? daquilo ali também, É. né? Daquele lugar. O Ivan, e eu achei legal demais, porque é justamente isso que você percebe nessa transição, né? Então, no momento, por exemplo, você sai desse lugar, por exemplo, de empresário, Do que já está tudo glamour, do validado, do glamour, do glamour, glamour, do e que já glamour. está A moda é validado. glamourosa. É. E aí, no momento, você passa para a É, próxima etapa, no sentido de falar assim, gente, meu objetivo, meu propósito é esse. Aquele primeiro momento, é. né? Não tem um retorno imediato, Não, né? Nem não, financeiro, gente. Quando a não. gente começa, tá lá plantando Às negócio vezes angustiante. angustiante. E às vezes assim, você fala, Nossa, gente, será que esse muito caminho mesmo forte. e tudo mais? Mas quando É. você percebe que isso aí, por isso da importância do propósito, da gente definir propósito, né? O que que é o nosso propósito? Você fala assim, gente, independente. Não, e aí se a gente for entrar dentro da questão das outras pessoas, né, gente? Porque vai ter gente interpretando tudo o tempo inteiro sobre a gente. Eu falo, quando você vai subir num degrau e tudo mais, vai ter tudo quanto é
modelo, principalmente nessa lógica do digital. O digital agora, gente, ele vai ter gente que vai estar lá para simplesmente polemizar e criticar algo que você está fazendo, e é normal. E por isso que quando a pessoa entra no digital, ela tem que ter clareza e tranquilidade do que ela está fazendo. Então, às vezes, a pessoa ela vai vir, ela vai falar independente do que você fizer. Então, a pessoa vai lá, nossa, mas para quê? Tem uma empresa super não sei o quê, ganha super dinheiro, para que tá inventando moda e não sei o quê? Nossa, ele não acredito que fez isso, vai vir tudo quanto é modelo. Vem. E a gente fala, e as pessoas que estão falando, elas falariam qualquer coisa. Então tem até o negocinho de sobe no cavalo, desce no cavalo. Eu lembro que uma pessoa me mandou uma mensagem, nossa, que coragem e tudo, né? Que também é do mercado. Aí no final ela perguntou assim: aconteceu alguma coisa? Eu queria saber uma fofoca para dar uma criticada aí de alguma Aconteceu coisa. alguma coisa? Eu falei, sim, já estava acontecendo uma preparação muito consciente para isso, né? E eu falo que essa força dessa decisão, ela veio muito do que eu vi com meu pai. Meu pai era um rasgado, ele resolvia as coisas assim, né? E muito no lugar também de se apropriar de quem ele era. Ele falava assim, não vou ficar vermelho porque você me perguntou isso. Não, ele era muito assim, sabe? Muito prático no que ele fazia, né? Um homem que teve aí 17 filhos e, né, vivos 15 filhos. Então, ele tinha uma força. Mas o que eu falo dessa questão da gente ir para esse lugar do propósito é que quando eu estou na missão, missão do Ivan Francisco, né? O menininho chapeiro que saiu de Martin Campos, mudou para cá com 17 anos, eu tinha uma missão. Aí todo mundo me aplaudia porque eu era missionário, quase que, nossa, foi para a África, fez a missão. Bom, mas o dia que eu decidi ficar no meu propósito, foi comigo com as minhas pernas. E quem que está comigo nesse propósito? A transição de carreira também é a transição de gente. Consegue entender que um dia o propósito é diferente da missão? É. Sim. Que a missão é um lugar que você vai receber aplausos, elogios, assovios, nossa. Aí quando você fala, meu propósito, tá? O que que a minha alma também queria? Eu me preparei para esse momento. E isso é para coragem e para humildade. Com E, certeza. e estar também num lugar de suportar o julgamento e o apontamento, porque isso é um adulto, não uma criança que tem baixa autoestima. Uma criança que já foi acolhida e dá conta de ficar nesse lugar aqui, ó, e estar aqui, igual nós estamos, no ombro a ombro. Ó. Aqui não tem nenhum mais forte do que o outro. Cada um carrega uma força. Isso que é o lugar da nossa autoestima também, né? Do alto amor. Sem dúvida, tanto que você falando sobre essa questão, né? O que que seria? Gente, você fala assim, Cristine, como que você enxerga uma pessoa? Qual que é um exemplo de uma situação de uma pessoa com autoestima baixa? Gente, posição de vítima. Então, quando você falou sobre isso, falou assim, você vai receber crítica, vai receber... Qual que é o lugar que o adulto, né, ele fica? Num de autorresponsabilização, igual você falou, de propósito, de definir o que ele quer e de entender que às vezes o dinheiro não virá naquele momento, mas ele vem em algum momento aí, porque ele vem como consequência, tá? O dinheiro ele vem como consequência, ele não vem antes. Ele é Às vezes a pessoa equilibrado. começa a confundir. Ah, não, mas se fosse para eu fazer isso aqui, eu tinha que estar ganhando muito dinheiro. Não, primeiro você vai fazer, meu filho, você vai plantar. Você vai lá na coisinha, você vai plantar um monte de coisa não vai nascer, um monte de coisa vai nascer diferente do que você imaginou, e um monte de coisa vai nascer não no prazo que você gostaria, mas quando você define, você segue. Aí, quando você entra nessa posição infantil, o que que você faz? Com a baixa autoestima e tudo mais, vitimiza. Ah, mas é porque o outro, não sei o quê, mas porque foi culpa ali da outra pessoa. Então, por isso que eu falo, a baixa autoestima, a gente percebe ela muito nessa posição de vitimização. A alta autoestima está associado ao amor que você quer ter, porque a gente fala que a gente tem um amor que a gente acha que a gente merece. Então, as pessoas chegam lá para mim, Cristina, tem uma ótima autoestima, por isso que o povo confunde. Às vezes a pessoa arrogante tem uma péssima autoestima, porque na arrogância ela tá travando, ela tá escondendo algo dela. Porque, na verdade, gente, quando você tá com a autoestima boa, você não tá ligando para nada, não. Você tá tão tranquilo com você mesmo, você não tá tentando criticar o outro, porque a crítica tá associada a uma baixa autoestima também. Esse hater, o hater que vai Tirar chegar o e que outro do vai lugar. só botar defeito, ele está associado a uma baixa autoestima. Então ele fala assim, é como se ele falasse assim, eu não consigo estar no lugar que a outra pessoa está construindo ali, né? Então eu vou ter que justificar porque quer estar lá. Eu vou inventar alguma questão aí. Então é nesse sentido, né? A autoestima ela está vinculada ao amor que você tem, ao retorno financeiro que você aceita. Então você vai ver, tem gente que não se sente merecedor. Então ela vai cobrar um valor muito baixo sobre as coisas que a gente tem, gente. Quem não assistiu o podcast sobre dinheiro,
Vale a Volta lá pena. e assiste, porque assim, a gente fala tanto e foi tão Foi, esclarecedor, né, Ivan? foi. Então, a gente vai percebendo a autoestima nesses pontos de vida, tá? Sobre questão profissional, questão de relacionamento, né? Questão de vida mesmo, em que situação de vida que você tá. Verdade. E hoje nós não podemos deixar de falar um pouco, né, de autoestima com relacionamento. Tem gente que transfere a autoestima para o outro, né? Se você me validar, eu estou aqui, eu estou bem. Aí vira essa confusão de salvadores, de vítimas, de algozes, que o outro passa para o outro que tem que socorrê-lo, né, no lugar. Nossa, se você estiver aqui junto o tempo todo e me validar, não, gente, é quase que um crime com o outro fazer isso. Que bom que alguém chegou, mas eu estou aqui presente, eu estou na minha presença, na unicidade, porque muitas vezes o outro está procurando um salvador, né? E aí ele nunca vai ter uma autoestima própria porque alguém tem que validá-lo. E ele nunca vai passar pelo processo de evolução, né? Porque sempre vai precisar de alguém para salvar e nunca vai viver as dificuldades necessárias da vida. E até a gente, quando se coloca nesse contexto de vítima, que alguém precisa nos salvar, a gente também não evolui, né? E quando eu vou para o lugar de vítima, eu quero alguém para caminhar comigo. Eu não procuro a solução. Eu procuro pessoas que são vitimizadas, que vão escutar o que eu falo e vão validar o que eu estou falando. Eu saio de um lugar de pessoas que estão ali na frente, no lugar já de um autoconhecimento, porque ali eu vou escutar uma verdade. Com a vítima, eu escuto o que eu quero escutar. Né? Eu escuto a dor, eu romancio com a dor, e aí eu vou para o mundo com aquelas ninhadas mortas que não tem mais sentido na vida, e eu vou para o mundo que é a verdade, gente, fedendo. Ninhadas mortas dentro de mim, no sentido da palavra. Eu não tenho um cheiro de vida, eu tenho um cheiro de quê? Da morte, porque eu não olho para algo que é meu, para minha potência, eu fico vitimizando para que alguém me veja. E, na verdade, a vítima, ela está sempre com a solução. A vítima está com a solução. Ela que está no lugar de vítima. Consegue entender isso? Forte, mas Isso é necessário, forte. né? A solução sempre está com a vítima, porque a dor está com ela. Ela é que vai fazer aquela transição de sair daquele lugar com a ajuda, com o que tem, sem nenhum julgamento, com a dor, mas a vítima sempre está no lugar de ter a solução. Ainda falo uma outra coisa também no meu trabalho sistêmico. Atrás de uma vítima, no sentido da palavra, eu estou vitimizada com isso, está fazendo isso comigo, tem minha permissão. Atrás da vítima também mora um grande algoz. É muito perigoso a gente olhar só para a vítima. Tem que olhar o que ser vítima também está alimentando na vida dessa pessoa. Então, gente, não, Um gente. tapa na cara, mas necessário, né, E vou gente? contar para vocês, esse tema é muito interessante demais, né? Porque faz a gente relembrar tanta coisa. E eu falei assim, e a Jéssica, não podia ser outra pessoa, não, né, Ivan? Não, E o tanto que ela autoestima é é. poética, você Ela percebe? Tipo, já ela nasceu é na poética, poesia, né? ela nasceu A na avó, a poesia. avó já ajudava na educação da menina. A avó é parte do amor que a gente tem no coração. Como que não ia ter uma poesia aqui dentro, gente? Mas eu enxergo mesmo, assim, a autoestima como algo poético, assim, na minha vida. Sempre tive esse olhar pro belo, né? E eu tô muito feliz de estar aqui, porque, assim, a Cris é minha psicóloga. Você fez uma transição de carreira e eu tô passando pelo mesmo processo. Nós estamos todo mundo identificado e aprendendo com todo Estamos mundo nivelados. aqui, ó. A Nós verdade é estamos essa, nivelados. nivelados. E eu achei tão sensacional quando você falou sobre esse momento, né? Porque eu vim aí de uma jornada de 15 anos cuidando da autoestima de outras mulheres, o que me formou muito fortemente a pessoa que eu sou, formou muito fortemente o que eu acredito sobre beleza, sobre autoconfiança, até sobre esse olhar mais sensível com o outro, mas entendendo que também parte da responsabilidade é do outro mesmo. Porque no início a gente tem esse movimento de querer salvar, né, tudo. A gente que trabalha. Você lá na sua empresa, Cris, como psicóloga, a gente quer salvar todo mundo ali. E aí a gente vai entendendo que é um processo onde, como você bem disse, a vítima tem a própria solução de si. E eu tô nesse movimento agora de transição de carreira com a marca de maquiagem Jéssica Ramos Botê, e foi necessário muita coragem, assim, porque estar numa jornada de 15 anos, atendendo todos os finais de semana, tendo muitas clientes, muita história construída, de repente ir por um caminho corporativo, eu tô fazendo inverso do seu caminho, ir para esse caminho corporativo e aprender a liderar pessoas, e aí não é só ser poética, aí é ser adulta, né? E aí é ter que lidar com muitas outras questões pra gente avançar, também se tornou uma outra missão, porque eu deixei de ter aquela missão que tava só na beleza, que estava só ali no encontro do 1 a 1, e virou uma missão de construir uma história onde eu preciso
avançar, ser adulta e pensar no que é importante também para os meus negócios. E aí é onde emerge. Eu pensava que eu tinha a melhor autoestima do mundo, mas agora eu tô lidando com outras questões. Por isso que a gente não para de aprender, Não, né? não A para. gente nunca para. Pardal não para de cantar, não. Todo dia a gente tem que aprender um pouco na vida. E aí eu vejo assim o quanto é importante a gente se conhecer, o quanto é importante a gente entender o nosso propósito, porque muitas vezes nessas escolhas a gente deixa de ter aplausos, né? Principalmente nesses momentos onde a gente vai deixar de servir um lugar onde todo mundo aplaudia Uhum, e vai. é o que eu te falei, viu? Que é visceral, é um lugar, tipo assim, É, muito glamouroso, né? Muito glamouroso. É tipo assim, às vezes alguém me pergunta, mas como que você abriu mão de um espaço tão lindo daquele? Eu falo assim, tem um outro espaço lindo daquele dentro de mim agora. isso. Né? Eu não deixo de cuidar. Eu cuidei fazendo algo que era da moda e agora eu cuidava vestindo, agora eu cuido da alma. E eu não deixo de cuidar quando É, eu vou, quando eu atendo com a roupa bacana, quando eu tô na moda do mesmo jeito. Eu sou a moda também, porém agora em outro lugar. é. Eu sigo fazendo, porque nós somos caminhos caminhados. Não tem como eu deixar nada do que eu fiz para trás. Tem como eu agregar o que eu tenho com o que eu sou. Quando eu atendo um empresário, eu falo assim: eu te entendo aqui e lá. Eu já tive nesse caminho. Né? Ontem mesmo eu recebi a mensagem de uma pessoa que me mandou: você não participar de uma constelação sua? Eu queria participar de uma constelação onde o constelador fosse empresário. Porque você falar de empresa, não tendo vivido a empresa, é uma outra dinâmica, nada contra, Total. não é isso. Não estou desmerecendo quem não tem um movimento. Porém, quando você tem a força de ter passado por aquele lugar e você atende um empresário que não consegue demitir e você pergunta, na sua casa o seu pai demitiu os colaboradores? Não, eles moravam lá em casa, que é o caso do meu pai. Então, eu aprendi É. isso, como que eu Olha, demitia se o meu pai e os funcionários moravam lá em casa. Quando eu comecei a empresa, quando eu tinha que demitir, era um dia deitado. Eu ficava literalmente de cama, porque eu tinha uma culpa muito grande. Então, quando a gente vai para esse lugar da cura, a gente vai com o nosso sistema, a gente vai com os nossos avós, a gente vai com tudo que a gente teve. e a gente. E é tão interessante, né, gente? Porque a gente falando sobre isso, a gente fazer uma reflexão muito grande com a gente, né? O Ivan, de pensar assim, gente, se tirasse a nossa carreira, tirasse o nosso dinheiro, se tirasse as nossas curtidas, o que que sobraria? Então, eu queria muito que vocês fizessem essa reflexão, porque para a gente entender o que que é autoestima. Ela está muito mais dentro da gente. Ela não é sobre a nossa posição, o que que a gente passa para o outro, nesse sentido, né? Ela está muito mais dentro da gente. Então, esse é um ponto muito importante. E para encerrar, não, Que dia que tem terapia de novo depois dessa gente! pergunta? Eu vou marcar a minha. Ainda bem que eu faço terapia, porque assim. Nossa, Ah, mas é muito profunda. importante demais, né, gente? Profunda e necessária Não essa é? pergunta, Não é? profunda, curativa. Essa pergunta é a pergunta que tem me curado, assim, nos últimos 2 anos. Porque acho que é isso que você levanta sempre, né, Cris? Isso. É, quem você é acima do que o que você entrega pro outro, mas dentro de você. Porque isso muda a nossa percepção de valor pessoal e é poderoso. A gente tem que recorrer a essa pergunta mais vezes na vida. Ai, gente, que lindo, né? Ô, gente, eu quero colar uma parte aqui que eu anotei de um encerramento, porque eu achei tão legal que eu também queria conversar com vocês e falar sobre isso para a gente encerrar, que é o amadurecimento acontece quando a gente deixa de perguntar ao mundo quem somos, porque a pergunta nunca foi, será que eu sou o suficiente? A pergunta é, quando foi que comecei a acreditar que eu não era? Então, eu queria finalizar, né, esse encerramento do nosso podcast, que foi maravilhoso. A gente, ele é tão emocionante. E eu falo assim, não tem jeito, ele acrescenta tanto pra gente, né? E eu falo que nada acontece por acaso, sempre são as pessoas que eram para estar aqui. E contar uma curiosidade para vocês, a gente faz podcast aqui sempre, né? E nunca teve um passarinho tão fazendo um barulhinho ali. Não é Ela uma chegava ali, bênção, vocês amém. viram? Durante o podcast inteiro, Ficou gente, ele ficou visitando, aqui visitando e piando aqui é a poesia do momento, né? É o propósito, né, o Ivan? No propósito. sentido de ajudar as pessoas, de clarear, sem de esclarecer, gente, porque assim, o nosso objetivo é esse, né? E a gente tem que estar num lugar também de força e de humildade para a gente servir. Nós também temos nossos adoecimentos, não é porque você faz uma maquiagem maravilhosa e que tem dia que você não está fazendo a maquiagem e está descendo algo aqui dentro, né? E aí eu falo em relação ao que nós falamos de autoestima, que a pessoa fique no lugar
dela sem pedir licença, porque tem muita gente que pede licença para existir. Às vezes eu atendo alguém que eu falo assim: "Que culpa que é essa que você carrega por existir? Quem que não podia existir no seu sistema, que você parece que tem a vida, mas que a vida não está aqui disponível para você?". Então a autoestima também é um lugar que a gente pode se posicionar na nossa presença, na nossa luz. E eu falo muito isso: se você está com alguma questão, procure alguém, fale dessa questão. "Ah, você mora em o padre te atende. Ah, você tem", mas procure, grite se for preciso, mas faça alguma coisa. Não vá morrendo com essa baixa autoestima no sentido de não acolher, porque muitas vezes o lugar de maior cura é eu concordar com o que eu estou vivendo, para que dali eu possa visitar algumas sombras e ir para a luz, né? E é É. um caminho de muita força, de muita coragem também. Isso, isso. De muita contribuição De mesmo, né, contribuição, Ivan? de Eu contribuição, concordo. né? Gente, Não, amei, mas vai amei, acabar agora não, mas peraí, já amei. acabou? Ô, gente, olha a rapidez que É, passa esse Passa negócio, muito meu Deus do rápido. céu, passa passa muito muito rápido. rápido. Parece que a gente tá aqui há 10 minutos, né? É, E na verdade já tá beirando uma hora aí, ó. já tem uma hora já. Gente, beijo. Não se esqueçam de Isso. inscrever, né, nos nossos Nossos canais, canais, isso mesmo. de compartilhar com pessoas que vocês acham que vai ser importante demais para esclarecer, né, para ajudar essa pessoa aí. Então, até a próxima, Até a né, próxima, né, gente? gente? Ó. Beijo.